Olá pessoal, boa noite a todos aí, tudo bem, né? Na aula passada a gente terminou a aula falando da madeira serrada, tá certo? Então a gente falou sobre as propriedades da madeira serrada. Agora, se você olhar aí nessa gravura que eu coloco, né, que é a figura 1.3, você vai ver as lajes de madeira executadas com vigas de dimensões padronizadas. Então, olha lá, você tem o pilar, você tem a viga, né? E você também pode ver que o piso também é de madeira, né? O transporte e manuseio das peças pode limitar seu tamanho, né? Dependendo de onde você vai apanhar o material, essa madeira, a dificuldade que tem para transporte, ela tem que ser cortada, né? Tem que ter um tamanho correto, porque senão você não consegue transportar. Imagine lá no meio da floresta, num terreno tudo acidentado, né? Você trazer um tronco aí de 10 metros de comprimento. Fica difícil, né? Em função dos tipos de caminhões que você vai usar e do despejo das peças, né? Encontra-se geralmente peças de 4 a 6 metros. Porém, antes do uso, a madeira serrada precisa passar por um período de secagem, né, para a redução de sua umidade, senão a madeira úmida ela não presta para ser utilizada, processo que pode acarretar deformações nas peças. Por isso é importante utilizar a madeira já seca e em estruturas a fim de evitar transtornos futuros, como empenamento, rachadura, né? Imagina você fazer uma estrutura, as treliças suas, daqui a pouco a madeira lá, seu caibro, sua ripa, começa a rachar ou a empenar. A melhor forma de secar as peças consiste em empilhá-las, colocando separadamente para que haja circulação do ar entre elas, protegendo também das intempéries, né? A madeira maciça, ela leva de 1 a 2 anos para secar. As madeiras de lei, né, de 2 a 3 anos. Nós já falamos sobre elas em aulas passadas. A tecnologia para acelerar o processo, que consiste na circulação de ar quente entre as peças, entretanto, a temperatura, a umidade devem ser controladas para que não ocorra, não seja rápido demais, né? Levando à perda da qualidade da madeira. Tem um tempo certo para você fazer isso. As madeiras compensadas, né? Ela é considerada um produto mais antigo, o que é o mais tempo que está sendo industrializado, né? Ela é mais antiga, sua industrialização. É formada por colagem de lâminas finas de madeira, né? Montadas umas sobre as outras, com as fibras cada vez era orientada a 90 graus uma das outras, né? Vai trançando, né, essas fibras. E com a direção das fibras alternadamente ortogonais, esses 90 graus. Essas lâminas são obtidas pelo torneamento do tronco, né? Continuamente, né? Vai torneando ele continuamente e vai saindo essas lâminas, com comprimento padronizado. Filmes adesivos são colocados entre cada camada para maior aderência entre elas. E a colagem é então feita sob pressão, a quente ou a frio, dependendo do seu processo. Graças a essa configuração de suas camadas, as chapas compensadas possuem boa resistência e rigidez quando sujeitas a esforços no plano, funcionando bem como chapas e placas. Então você vai ver na figura agora aqui, figura 1.4, o produto final acabado sendo mais isotrópico que a madeira maciça. Veja aqui para você ver a utilização dessas madeiras compensadas. No caso, as pretas. Nós temos preta, vermelha e sem cor nenhuma. Utilizadas em formas de viga, né?
para depois você faz as formas e depois coloca a ferragem e concreta, né? Todavia, essas chapas estão sujeitas a ações de umidade e ao aumento de temperatura e pode ocorrer o que chamamos de esfoliações das camadas, quando não protegidas corretamente. Madeiras laminadas e colada. Esse produto estrutural de madeira mais importante nos países da Europa e da América do Norte. É obtido a partir da montagem de peças serradas com espessuras de 15 milímetros a 50 milímetros de espessura, com uma camada de filme adesivo, que são esses filmes adesivos, são as colas. Entre elas, né, é colado, unidas sob pressão. As peças prontas ela pode alcançar comprimentos acima de 40 metros, olha só, e altura superior a 2 metros, bem grande, formando grandes vigas, em geral de seções retangulares. Utiliza-se emendas ao longo da altura da peça, e as menores que se formam têm, em média, mais ou menos 5 metros de comprimento. A madeira destinada a esse processo, devem ser de baixo teor de umidade, para garantir que o adesivo tenha um bom desempenho. O úmido não vai grudar direito. E também para que a peça tenha longa duração, dure bastante tempo. Os tipos de cola e as técnicas de colagem também são fundamentais para a durabilidade desse produto, lógico. As colas sintéticas são indicadas para o uso externo, quando sujeita a intempéries de chuva, vento e outros bichos mais. Elas possuem algumas vantagens. Além de permitir a fabricação de grandes peças, né, as quais a madeira serrada tem limitação, possui também a redução dos problemas provenientes de secagem, pois suas peças elas têm grande controle de qualidade e são tratadas em condições controladas. E uma vantagem importante nesse caso, os projetos arquitetônicos, é que viabilizam construir peças de eixos curvos para arcos, cascas, etc. Aqui, ó, por exemplo, você pode ver na figura 1.5 a peças de eixos curvos em madeiras laminadas e coladas no teto do Estádio Olímpico Oval Richemont. Olha que tamanho, né, que tem essas madeiras. Olha as vigas curvas como são lindas, né? A madeira recomposta é formada a partir de resíduos de madeira em flocos, lamelas e partículas, moldadas em barras ou chapas. Usualmente são denominadas como chapa de madeiras aglomeradas, ou MDF ou HDF. Anisotropia. A madeira é um material anisotrópico, isto é, apresenta comportamentos diferentes em 3 direções principais: longitudinal, radial, tangencial. Por exemplo, a madeira incha e contrai desigualmente nas diferentes direções. Um dos motivos que acarreta os defeitos na madeira, como rachaduras e torções, pois o material se deforma em proporções diferentes nas 3 direções. O caso da umidade. A umidade tem grande importância sobre as propriedades da madeira. Quando exposta ao meio ambiente, após abatimento, a madeira da árvore tem perda contínua da sua umidade, devido à evaporação da água contida nos lúmens. Após esse processo, a madeira atinge seu ponto de saturação, PS. A norma 7190 adota como referência 25% para o PS, que é o ponto de saturação. Após o ponto de saturação, a madeira continua a evaporar com menos velocidade, mais devagar, até atingir um nível de umidade de equilíbrio, né?
A norma 7190 trabalha com valor desse nível de 12%, né? Que é a umidade de equilíbrio, na temperatura de 20 graus. A ABNT 6190 apresenta todos os procedimentos, você vai encontrar lá, de ensaio para determinação da umidade da madeira. Um aspecto importante, né, é ser levado em consideração é que a evaporação da água diminui a densidade da madeira, ou seja, ela vai evaporar essa água e a densidade dela vai ficar menor. Claro, a madeira saiu de lá. E isso reduz o custo com transportes. Além disso, adere melhor aos acabamentos e reduz a proliferação dos fungos, porque esses vãos onde estava a água, né, a umidade vai desaparecer. Você já percebeu que algumas madeiras possuem cheiro desagradável, principalmente quando estão úmidas. Por isso que conhecer a madeira que escolheu para o seu projeto é muito importante, né? Fica ruim você sentir esse cheiro desagradável dentro da sua casa. No caso da dilatação da madeira, dilatação linear, né? A madeira tem seu valor sempre positivo o seu valor sempre positivo em todas as direções, quando está seca, pois se expande com o aquecimento e se contrai com o resfriamento. O coeficiente de dilatação longitudinal varia de 0,3 vezes 10 a menos 5 a 0,3 vezes 10 a menos 5 por grau Celsius. E na direção longitudinal ou radial, esse valor varia com o peso específico da madeira, sendo para madeiras duras 4,5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius. E para madeiras moles, 8 vezes 10 a menos 5 graus Celsius. A deterioração da madeira. A madeira está suscetível a ataques biológicos, como cupins, brocas, fungos e etc. Ao optar-se pelo uso da madeira, deve-se, na medida do possível, é claro, conceber a obra de tal forma a expor a menor umidade possível, para que não haja deteriorização dela. Alguns tratamentos são possíveis, mas eles não podem ser executados em todas as espécies de madeira. Por isso, é de vital importância que a durabilidade do seu projeto escolher a espécie mais adequada, né? Lógico. Pode-se buscar nas tabelas de riscos biológicos da espécie se a madeira escolhida é durável naturalmente aos ataques ou se contém porções de alburno, que não é bom. O alburno em todas as espécies de madeira não é considerável durável. Eu apresentei para vocês nas aulas anteriores tabelas dando todas essas características das madeiras. Tem muita madeira, tipo de madeira lá com todas as características, onde vocês podem procurar a madeira ideal no seu projeto dentro dessas tabelas e depois procurar no comércio aí encontrá-las. Para evitar a deteriorização rápida das peças, deve-se tomar precauções, tais como tratamento preservativo adequado, facilidade de escoamento das águas e arejamento das faces vizinhas e paralelas. Todas as peças da estrutura devem ser projetadas de modo a oferecer facilidade de inspeção, né? Então você tem que, quando você adquirir também essas madeiras, analisá-las, ter facilidade em você verificar tudo isso daí, se não tem esses problemas todos, né? Você pode também pesquisar na Associação Brasileira das Indústrias de Madeira Processadas Mecanicamente, a ABINCE, né? Procurar nos catálogos, né? Entrar na internet e também você pode estudar mais esses tipos de madeira, né? Visitar a Associação Brasileira de Preservadores de Madeira, a ABPM,
PM, né? E por aí vai, sempre entrando na internet e se adquirindo mais conhecimentos sobre as madeiras. Tem muito material na internet. Como tratar dimensões, tomar, né, essas dimensões na escolha do material certo para o seu projeto. Isso deve acontecer quando entendemos que o cliente espera como resultado daquilo em que ele está investindo, né? Ele quer que dê tudo certo. E iniciaremos por aquilo que o cliente deseja na sua nova casa, quando a escolha do tipo de madeira. Para isso você deve questioná-lo, claro, perguntar para ele sobre como ele imagina o ambiente que ele quer, com aspectos mais rústicos. Se ela quer a madeira rústica, ela mais tratada, se ela quer que essa madeira apresente o nó, né? Ele até depois de tratar da madeira, ele fica bonito, ele faz figuras bonitas da madeira. Assim podemos utilizar madeiras no seu estado mais bruto, isto é, roliça ou falquejada, né? Com machado lá, né? Um estilo mais tradicional, né? Podemos escolher então as peças mais comerciais, né? As serradas, as estruturadas curvas ou com elementos diferenciados. Desculpa. Vai depender da opção pelos laminados colados, entre outros. Depois de escolher com o seu cliente o que ele deseja e o quanto pode investir, porque não é barato nesse projeto, deve-se verificar com a empresa fornecedora do material por qual tratamento as peças possam receber e se já estão completamente secas. Pois, como estudado nessa sessão, elas podem demorar até 2 ou 3 anos para atingir a umidade certa, caso não tenha sido secado artificialmente. Eu, por exemplo, como eu já te disse, quando eu fiz minha casa lá em Ubatuba, eu recebi partes das vigas de madeira, uma certa quantidade de vigas, 6 vigas mais ou menos, que elas não estavam realmente secas, elas estavam úmidas, e com isso elas não ficaram muito bem alinhadas, me deixando muito triste. Esse material chegou na obra, né? O carpinteiro foi trabalhar e colocou, né? Não me chamou a atenção para esse caso da umidade. E ficou lá, então a madeira está lá. Hoje está seca, né? Porque faz tempo que eu construí, mas está lá, não exatamente muito bem alinhada. Você pode pedir às empresas que lhe dê um comprovante desses testes de umidade e do tratamento feito. Você não terá problemas futuros se você tiver esse comprovante. Além disso, um aspecto importante a ser verificado também é se o tipo de madeira tem disponibilidade imediata ou não, né, para entrega. Às vezes o cara, se tem a necessidade dela, ele vai falar para você que vai levar 3 meses para entregar essa madeira, né, ou mais, né? Caso não esteja disponível no estoque, quanto tempo será necessário até a sua entrega na obra, né? Essas decisões devem ser levadas em conta. Aí, no caso, procurar outro fornecedor ou uma madeira que você encontre no mercado que atenda às suas necessidades, as características que você precisa, né? As estruturas modernas da madeira, né? Descrição da situação problema. Por exemplo, vou dizer uma situação problema e nós vamos analisar, né? E na próxima aula nós vamos discutir sobre isso. Uma nova ala do shopping foi projetada para ser feito em madeira. O projeto contempla estruturas curvas, orgânicas e com grandes vãos. Você é contratado, né? Desculpa, para escolher o tipo de madeira a ser usado no projeto e verificar os parâmetros principais da escolha desse material. Então, analise esse problema para a gente discutir na próxima aula, tá bom, pessoal? Por hoje é só, uma boa noite a todos e até a próxima aula. Muito obrigado.